Fala galera, hoje é dia de Guerras Secretas. É uma história da Marvel, escrita por Jim Shooter e desenhada por Mike Zeck e Bob Layton no ano de 1984. Uma entidade cósmica desconhecida basicamente teletransporta heróis e vilões da Terra para um novo mundo. Um mundo de batalha. E ali promove combates entre eles ao oferecer ao vencedor a realização de todos os seus desejos. Uma guerra se inicia fora do planeta Terra. Uma guerra que pode acabar com tudo, mas que a humanidade nem sabe da sua existência. Se iniciam as Guerras Secretas. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, e é muito importante que você me siga no Instagram e no Twitter para ficar por dentro das novidades. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa com uma gigantesca e misteriosa estrutura que surge no meio do Central Park em Manhattan, onde alguns super-heróis partiram para investigar, mas quando se aproximavam, um clarão era visto e os heróis desapareciam. Isso aconteceu com alguns vilões presos na Ilha Riker também, por exemplo, e por algumas outras partes do mundo. Acontece que eles tinham sido selecionados e misteriosamente transportados para uma espécie de nave espacial num ponto desconhecido do universo. Os heróis reunidos ali são dos Vingadores, Capitão América, Capitã Marvel, na época sendo a Mônica Rambeau, o Gavião Arqueiro, o Thor, a Vespa, a Mulher Hulk e o Homem de Ferro, que na verdade era o James Rhodes usando a armadura por problemas com bebida que Tony Stark estava passando na época. Dos X-Men estão ali Professor Xavier, Noturno, Tempestade, Ciclope, Colossus, com o dragão de Kitty Pryde, o Lockheed, Wolverine, Vampira e, sem entender o que fazia ali, Magneto. Do Quarteto Fantástico tava Reed Richards, o Senhor Fantástico, o Coisa e o Tocha Humana. A Sue Storm não participou porque estava grávida nesse período. E estavam também os heróis independentes na época, Homem-Aranha e Hulk. Imediatamente eles olham ao seu redor e veem outra nave, dessa vez levando super vilões. Eram Doutor Destino, Doutor Octopus, Ultron, Lagarto, Homem Absorvente, Kang o Conquistador, Encantor, Homem Molecular, Galactus, Destruidor e a Gangue da Demolição, sendo Massa, Batistaca e Ariete. Enquanto os heróis discutiam por que o Magneto estava ali e não na outra nave, ele dizia que poderia ser inimigo da humanidade, mas não um assassino qualquer como aqueles outros vilões. Só que a discussão não dura muito porque na frente dos seus olhos, uma galáxia inteira foi rapidamente destruída, varrida como poeira, deixando apenas uma única estrela. Imediatamente, pedaços de outros planetas começaram a se unir, criando um novo. Uma colcha de retalhos de vários mundos. Aquele era o mundo bélico. Aquilo perturba a todos, mas logo uma fenda se abre no próprio vácuo do espaço e uma luz é emitida dali, além de uma voz. Aquele era o Beyonder. Um ser ainda desconhecido, mas de poder incalculável, que aparece dizendo para que aqueles seres destruíssem seus inimigos, e todos os seus desejos seriam realizados. Ultron começa imediatamente a atacar todos, mas é facilmente desligado por Galactus. E o Devorador de Mundos percebe que aquela entidade cósmica tem poder suficiente até mesmo para acabar com a sua fome eterna, e ele não deseja esperar. Então parte para cima daquela fenda atrás dessa enorme energia. Nesse momento, o Doutor Destino vai atrás, pronto para agarrar qualquer oportunidade para consumir esse poder também. Mas ao se aproximarem, a fenda emite um feixe de luz tão poderoso e abate até mesmo Galactus como se fosse uma mosca. A fenda se fecha e as duas naves são enviadas para aquele mundo bélico, onde começariam as Guerras Secretas. As equipes são enviadas para lugares distintos e criam bases para estudar seus passos. Mas alguns heróis se incomodam com a presença de Magneto no seu grupo, e o mutante, também incomodado, os ataca e parte dali dizendo que pretende agir por conta própria.
Do lado dos vilões, eles estabeleceram a sua base numa espécie de cidadela, enquanto Galactus e Dr. Destino se recuperavam do ataque do Beyonder. O Destino vai ao encontro dos outros e diz que não devem ser peões desse tal Beyonder. Eles deveriam roubar o seu poder, mas o grupo não concorda, principalmente depois de ver como ele foi facilmente repelido. Assim, o Dr. Destino deixa o grupo para trás e diz que vai agir por conta própria também. Só que Kang, o Conquistador, decide atacar o Dr. Destino enquanto ele se vai, fazendo-o cair sem saber o que houve. A partir daí, se inicia um ataque combinado dos vilões contra os heróis e um grande combate acontece. O Dr. Destino consegue escapar e vai atrás de Galactus para se tornarem aliados, mas o gigante simplesmente o ignora e tem seus próprios planos. Assim, Destino aproveita a saída dos vilões e toma aquela base para si próprio. A batalha continuava, mas os heróis foram os vencedores, inclusive mantendo alguns inimigos presos em cativeiro, enquanto Homem Absorvente, Destruidor, Dr. Octopus e Homem Molecular voltam derrotados para sua base e encontram o Dr. Destino, que tomou posse e reconfigurou Ultron para servir aos seus desejos. E ele agora se torna o líder dessa equipe, já que o primeiro ataque, totalmente sem planejamento, não deu muito certo. Os heróis refletem sobre tudo isso que vem acontecendo e como estariam tranquilos se estivessem em suas casas, e como esse conflito inesperado poderia pôr fim em todo o universo, caso o poder do Beyonder caísse em mãos erradas. Então o Capitão América passa a liderar o grupo, mas nesse mesmo momento Magneto tinha seu próprio plano e volta para aquela base atrás do seu núcleo energético. Claro que isso gera um novo conflito, mas Magneto consegue deixar os heróis para trás, sendo seguido apenas pela Vespa em tamanho minúsculo. Um dos motivos para ele não ter sido parado é que misteriosamente o Coisa voltou para sua forma humana. Naquele mundo bélico, o poder do Beyonder era tanto que afetou a sua estrutura e até mesmo o corpo do Professor Xavier passou a ter novamente o movimento das pernas. Inclusive, ele com o seu grupo de X-Men sentem que não se encaixam bem ali nessa guerra e que os mutantes deveriam se unir. Por isso, decidem partir e se aliar a Magneto. Magneto tinha voltado para sua base, onde percebe que tem uma convidada, a Vespa. Nesse período, uma gigantesca tormenta castiga o planeta, e ali no covil de Magneto, ele pede uma trégua para a heroína, dizendo que eles deviam se aliar em vez de continuarem como inimigos, já que eles têm o mesmo desejo, o de sair daquele planeta bizarro. E isso vai criando uma certa relação entre eles. Só que ceder a essa relação era um plano da Vespa para descobrir a real motivação de Magneto. Então, quando os X-Men surgem ali para se aliar, a Vespa revela a sua intenção ao entender que Magneto quer eliminar todos os outros, sejam os heróis ou os vilões, para ganhar o prêmio do Beyonder. E com essa informação, a Vespa foge dali. Enquanto isso, o Dr. Destino tem seus próprios planos. Esse planeta retalho tinha parte de todo lugar, inclusive de um pequeno subúrbio de Denver da Terra. E consequentemente com algumas pessoas vivendo ali ainda. Então o Dr. Destino consegue duas voluntárias e, absorvendo grande parte da energia daquela tempestade, ele usa as duas cobaias, criando uma mulher com super força e outra que podia emitir rajadas energéticas. Era o surgimento de Titânia e Vulcana. O Dr. Destino as apresenta ao seu pequeno grupo de vilões, e imediatamente Vulcana e Homem Molecular começam a se dar muito bem. O Homem Molecular nessa época não queria mais ser um vilão. Ele estava fazendo terapia e tentava se controlar e não usar os seus poderes. E Vulcana viu um lado mais sensível nele, que lhe chamou a atenção, fazendo os dois se aproximarem. Mas mesmo não querendo lutas, o Homem Molecular acaba sendo manipulado pela conversa do Dr. Destino. Um novo ataque aos heróis se inicia, agora reforçado com Vulcana e Titânia, enquanto o Dr. Destino tinha uma tarefa maior para o Homem Molecular. Ele começou a se interessar pela Vulcana, e graças a isso, o Homem Molecular passou a querer se mostrar um pouco e usar os seus poderes.
Então ficou fácil para o Doutor Destino o convencer a, com um único movimento de mãos, destruir todo o quartel dos seus rivais, tirando os prisioneiros dali. E mais que isso, com apenas outro movimento, o Homem Molecular levantou uma montanha inteira e arremessou para cima deles, soterrando todos os heróis que estavam ali. Enquanto os vilões comemoravam, o Doutor Destino lembra que algum deles tentou matá-lo algum tempo atrás. E esse era Kang. Então ele ordena que Ultron o extermine, assim ele morre para dar exemplo aos outros de quem é que manda ali agora. Mas a comemoração deles é precipitada, porque debaixo daquela montanha, o Hulk demonstra toda a sua força ao segurar aquele peso com as suas próprias mãos. Reed Richards usa os poderes dos outros heróis para tirá-los finalmente dali, libertando-os da quase morte. Mas sem uma base, eles buscam por abrigo, e um dos pedaços daquele planeta pertence a uma tribo alienígena. Os heróis pedem auxílio, mas não conseguem entender aquela linguagem. Só que uma mulher dessa tribo, chamada Sagi, parece ter poderes de cura e dá o auxílio necessário. Inclusive, por influência dos seus poderes, o Tocha Humana e o Colossus acabam se apaixonando perdidamente por ela. Só que os perigos não tinham passado, porque Galactus, que depois de despertar ficou imóvel no topo de uma montanha, tinha começado a agir. Ele invocou a sua gigantesca nave, algo extremamente grotesco que é visto em todo o planeta, uma nave do tamanho de uma galáxia. Isso era sinal que Galactus estava se preparando para devorar aquele planeta. Ele iria se alimentar da energia do mundo bélico. Reed Richards tenta racionalizar com o Devorador, mas ele não está disposto ao diálogo e envia uma espécie de monstro para distrair os heróis enquanto ele montava o seu maquinário. Os vilões surgem no mesmo local, motivados por um novo plano do Doutor Destino. O combate era só uma distração, porque Destino aproveita para entrar na nave de Galactus. Ali, ele sente uma energia como se fosse algo vivo, e usando o maquinário da nave, ele reconstrói aquilo e descobre que se trata do Garra Sônica. O Garra Sônica é basicamente um ser feito de som sólido. Ele foi absorvido num combate contra a mutante Cristal, e quando ela teve um combate com Galactus, a essência do Garra Sônica passou para ele, e ficou preso naquela nave até esse momento. O Destino fica desapontado por um segundo. A sua intenção é achar algo para conquistar o poder de Galactus ou do Beyonder, mas ele aproveita para usar o Garra Sônica e adicioná-lo ao seu grupo de vilões. Só que logo em seguida, Galactus sente que tem uma anomalia na sua nave e quando encontra o Doutor Destino, o retira dali imediatamente de forma brusca. Enquanto isso, a luta entre heróis e vilões se dissipa, mas a Vespa, que fugiu de Magneto há um tempo atrás, continua buscando um caminho de volta e acaba encontrando o Lagarto no meio de um pântano. Ela o ajuda com um ferimento, mas o problema é que uma parte do grupo de vilões surge atirando e quase matando a heroína. Na vila onde os heróis estão sendo curados por Sagi, uma estranha aparece. A Mulher-Aranha, a futura Madame Teia, que também estava naquele subúrbio de Denver levado até o mundo bélico e agora que encontrou os heróis, diz que quer ajudar. Nesse mesmo instante, aquele grupo de vilões surge só para entregar o corpo da Vespa. Todos pensam que ela tá morta, e isso mexe e irrita completamente a mulher Hulk, que decide partir sozinha até o quartel dos vilões, cansada dessa guerra toda. Mas ter ido sozinha contra todos os vilões não foi uma boa ideia, e ali ela é espancada. Os heróis se unem para esse resgate e, liderados pelo Capitão América, invadem a fortaleza dos vilões e com o Doutor Destino totalmente ferido devido ao ataque de Galactus, eles não têm o mesmo entrosamento. Então os heróis vencem e dominam aquele lugar, capturando alguns inimigos e deixando-os presos ali. Isso era pelo menos uma boa notícia no meio dessa guerra. Só que, para alegrar mais ainda, a Capitã Marvel e o Colossus descobrem que a Vespa não tinha morrido. Na verdade, ela foi salva por Sagi, que usou praticamente todo o seu poder de cura para trazê-la de volta. Isso parece trazer um pouco de paz no meio daquele caos.
Inclusive, na fortaleza ocupada, os heróis descobrem uma máquina que restaura até mesmo seus uniformes. O Homem-Aranha também quer aproveitar para trocar aquela roupa toda rasgada dos combates. Só que a máquina que ele se aproxima era outra. Ele chega num maquinário onde recebe uma espécie de bola preta que, ao tocá-la, se molda ao seu corpo, fazendo uma espécie de novo uniforme, só que negro. Aquela bolinha, ainda desconhecida para o Homem-Aranha ou para qualquer outro ali, era um simbionte alienígena. Mas isso e toda a paz momentânea é interrompida quando Galactus termina a construção da sua máquina e estava pronto para absorver todo o planeta. Os heróis se unem para atacar, mas Galactus é muito poderoso. Ele é uma força universal. Então, unindo os X-Men aos outros heróis, o grupo se esforça não para atacar diretamente o gigante, mas sim para atacar a sua máquina. Dessa vez, conseguindo e evitando que aquilo fosse usado para absorver o mundo bélico. Só que isso não faz muita diferença na verdade. Galactus usa aquela máquina só para tornar a absorção de energia mais eficiente. Ela não é necessária para o Devorador. Com isso, Galactus parte até a sua nave, o seu mundo vivo, e Galactus começa a consumi-la. Aquela nave é talvez a maior fonte de energia do universo, e depois que Galactus a absorver, ele vai poder consumir esse planeta, talvez o Sol próximo, e assim confrontar o Beyonder. Então esse poderia ser o fim para todos os heróis que estão naquele mundo. Mas enquanto isso acontecia, o Doutor Destino tinha se recuperado e ele seria o Salvador. Ele liberta o único dos vilões que é útil naquele momento, o Garra Sônica. E usando o seu próprio corpo feito de som sólido, o Doutor Destino cria dezenas de lentes sintonizadas com a nave mundo de Galactus. E o poder emitido ali seria sugado até o Doutor Destino. E é isso que acontece. Toda aquela energia que Galactus transformou da sua nave não é absorvida por ele, e sim enviada até o Doutor Destino, fazendo ele extremamente poderoso. Agora, o Destino podia sentir cada célula, cada átomo. Seus sentidos se expandiram, ele se tornou onipotente. Com esse poder, ele se recompõe e decide que isso ainda não é suficiente. Ele quer o poder do Beyonder também, e vai até a fenda que se abriu para confrontá-lo. Uma imensa batalha de energia se inicia, todo o poder do Beyonder contra o novo poder adquirido do Doutor Destino. Isso estremece o planeta, anunciando uma catástrofe. Os heróis então decidem libertar os vilões que mantinham presos nas suas instalações para que eles não morressem ali soterrados. E enquanto isso, o clarão nos céus do combate cegava a todos até que só sobrou uma luz. Uma energia que volta ao planeta e ali na frente de todos se torna no Doutor Destino. Ele venceu. O poder do Beyonder era dele e a guerra acabou. O Doutor Destino agora é o ser mais poderoso do universo. Inclusive agora ele tem até o seu rosto restaurado. Só que os vilões acham que isso pode ser um truque dele. Parecia traição e o Homem Molecular é quem parte para confrontá-lo. O Homem Molecular nessa época não conseguia manipular as moléculas dos seres vivos, mas mesmo assim ele vai para cima do Destino dizendo que é muito poderoso. O fato é que ele realmente é, muito mais do que ele imagina. O Doutor Destino agora é onisciente e sabe que o que limita o poder do Homem Molecular é a sua própria mente. Então nesse instante ele quebra as barreiras e os bloqueios que ele próprio se colocou. O Destino acaba com o ódio dele próprio e o medo que ele sentia, fazendo-o perceber como ele realmente era extremamente poderoso. O Homem Molecular podia sim manipular seres vivos, ele podia fazer o que quisesse. Então eles não precisavam do Doutor Destino para guiá-los, porque o Homem Molecular agora seria o novo líder. Com isso, eles têm uma ideia de como voltar para a Terra.
O subúrbio de Denver, que estava ali no mundo bélico, continha o apartamento da Vulcana, então todos os vilões vão pra lá e com o seu poder aumentado, o homem molecular cria uma redoma e simplesmente levanta aquele pedaço de terra e o leva completamente pelo espaço de volta pra casa. Os vilões tinham sido salvos, mas os heróis ainda continuavam no planeta. Naquela noite, uma pequena luz surge nos céus e vaga pela fortaleza dos heróis. Essa energia incorpora no Hulk e o faz perambular. E quando ele é encontrado pela Mulher-Aranha, a energia salta para possuí-la. De repente, ela volta a si quando uma luz deixa uma mensagem para os heróis. Uma mensagem do Doutor Destino convocando todos eles para sua imensa torre que criou no centro do mundo bélico. O Destino os espera com o único servo que sobrou ao seu lado, o Garra Sônica. Todos vão para lá, menos o Colossus, que se apaixonou completamente por Sage e prefere ficar com ela, esquecendo completamente do seu romance com Kitty Pryde. Então, pouco tempo depois, com os heróis chegando na frente do Doutor Destino, ele diz que com o imenso poder que obteve do Beyonder, ele agora é onipotente e quer se redimir por alguns atos malignos que cometeu. Um deles era trazer de volta à vida Kang, que antes tinha sido desintegrado por ele, e assim o manda de volta ao seu tempo de origem. Galactus, que tinha ficado à deriva no espaço, é mandado até a sua arauto na época, a Nova. E para compensar todos ali, ele quer lhes conceder um desejo. Só que o Capitão América diz que eles não querem nada vindo dele, e então saem dali. Só que a Mulher-Aranha continuou dentro da torre. Ela, na verdade, ainda estava sob comando daquela energia e parte ao encontro do Garra Sônica para passar aquela luz. O Capitão América vai buscá-la e encontra o Doutor Destino no caminho e ali percebe que qualquer faísca de energia dele poderia destruir uma galáxia inteira ou até mesmo toda a realidade. Isso faz o Capitão América refletir e sair dali. Ele encontra a Mulher-Aranha no caminho e reúne mais tarde a todos os heróis, chamando o Colossus de volta também. Acontece que todo esse poder que o Doutor Destino possui é muito perigoso para um ser humano. Ele realmente pode enlouquecer de repente e acabar com todo o universo. Por isso, eles deveriam agir. Os heróis votam e a maioria aceita por atacar. Mas antes que pudessem fazer qualquer coisa, uma energia surge nessa reunião. O Doutor Destino é onisciente e sabia que os heróis conspiravam contra ele. Então, já que não aceitaram a sua bondade, ele os mata. Os heróis morreram. Vemos até mesmo o escudo do Capitão América quebrado nos escombros, e agora no mundo bélico só sobrou o Doutor Destino e o Garra Sônica. Mas o Garra Sônica estava agindo estranho. O Doutor Destino quase dorme e diz que ele não pode, porque de repente, inconsciente, ele pode começar a usar o seu enorme poder. O Garra Sônica então aproveita para dizer que realmente isso seria complicado. Imagina se inconsciente o Doutor Destino ressuscitasse os heróis. Imagina se de repente a Sage vê aquela destruição e usa toda a sua energia para restaurar o seu amado Colossus. Imagina se Colossus restaura Reed Richards, que restaura a todos os outros. O Doutor Destino diz que isso é um absurdo, mas o Garra Sônica estava sendo controlado por aquela energia, e isso que ele acabou de fazer foi uma manipulação dos poderes inconscientes do Destino. Porque tudo o que ele imaginou, de fato aconteceu. E agora os heróis estavam ali para confrontá-lo outra vez. Isso faz com que a sua energia ficasse descontrolada. O Destino não estava suportando todo aquele poder. Então o Garra Sônica pede para que ele lhe dê um pouquinho daquela energia e assim ele próprio vai destruir os heróis em nome do Destino. Ele concorda e então o Garra Sônica cria alguns monstros para distrair os heróis do lado de fora da torre. O único que consegue passar é o Capitão América. Mas isso era plano do Garra Sônica. Quando o Capitão chega na frente do Doutor Destino e parte para o combate, mesmo com seu escudo quebrado, ele é imediatamente vaporizado. Mas de repente, ele volta à vida. E toda vez que o Destino ataca, o Capitão vai voltando.
Isso era um reflexo da mente conturbada do vilão com todo aquele poder. Ele estava travando uma luta interna. Então chega ao ponto que ele não suporta mais e a energia começa a explodir. Nesse instante, o Garra Sônica se aproxima e a luz dentro dele finalmente se manifesta e vai ao encontro da energia do Doutor Destino. Aquela luz era o que tinha sobrado do Beyonder e agora ele estava ali para recuperar o restante do seu poder. Dessa forma, ele absorve aquilo por completo, fazendo com que o Destino voltasse a ser o humano que ele era antes. E com mais uma rajada, tanto o vilão quanto o Garra Sônica com a sua mente restaurada e a luz que era o Beyonder desaparecem. A guerra finalmente terminou e o vencedor foi o Beyonder. Os heróis finalmente podem descansar, e enquanto o Colossus lamenta a morte de Sage que se sacrificou para salvá-lo, Reed Richards entra na Torre do Destino e descobre várias estruturas e máquinas que ele pode usar para construir uma espécie de teleporte de volta para a Terra. Os heróis aproveitam para usar a máquina para restaurar seus uniformes e o Homem-Aranha percebe que é uma máquina diferente da que ele usou, mas tudo bem. Nesse instante, o Dr. Connors, a parte humana do lagarto, surge. Ele tinha ficado para trás e chega a tempo de voltar para a Terra com os heróis. E ali, o Capitão América usa aquela máquina também para restaurar o seu escudo. E com a sua vontade, é o que acontece. Finalmente todos se reúnem para voltar para casa. E Reed Richards manda um por um, mas o Coisa decide que vai ficar. O tempo todo ali, o seu corpo ficou indo e voltando do status normal para pedra, e ele quer investigar aquilo melhor. Com isso, a mulher Hulk vai assumir o lugar dele na equipe por enquanto. E assim, o mundo volta ao normal, depois de passar por uma guerra que poderia ter acabado com todo o universo, mas que ninguém mais vai ficar sabendo, porque era uma guerra secreta. E é desse jeito que termina a história. Guerras Secretas de 1984 foi a primeira mega saga da história dos quadrinhos, por isso tem uma importância enorme. Mas a motivação para sua criação é baseada em duas coisas praticamente. A Mattel, a empresa de brinquedos, queria que a Marvel fizesse uma história que impulsionasse a venda de bonecos, porque a concorrente fazia o mesmo com a DC. Então a própria Mattel fez uma pesquisa e descobriu que as palavras que mais despertavam curiosidade nas crianças eram as palavras secretas e guerras. E assim surgiu as Guerras Secretas. A outra grande motivação é que a DC estava planejando uma mega saga também, que foi lançada em 1985, mas que estava sendo produzida há pelo menos 5 anos antes. Era a Crise nas Infinitas Terras. De qualquer forma, a Marvel acabou lançando primeiro a sua mega saga com 12 edições, que foi um grande sucesso de marketing. Os bonecos venderam bem, mas as HQs tiveram uma repercussão enorme. Colocar tantos heróis e vilões juntos numa só história se enfrentando, isso já tinha sido testado na HQ Torneio de Campeões, que inclusive também tem vídeo aqui no canal. Mas essa história tinha só 3 edições e foi algo bem básico, diferente das 12 edições que compuseram essa história aqui. A saga repercutiu nas outras revistas da Marvel na época. Mudou o status de vários personagens como o Quarteto Fantástico e o Homem-Aranha, inclusive sendo aqui o início da fase do nascimento de Venom. Então essa ideia de um grande evento ser uma mega saga não relacionada diretamente a um único personagem ou equipe teve início aqui. Desse jeito, não tem como não falar que Guerras Secretas é um clássico das HQs. Só que, mesmo entendendo a grandeza que foi na época e o marco que se tornou, não tem como dizer o mesmo da qualidade do roteiro. A trama geral é boa. A criação do Beyonder, que na época era a criatura mais poderosa de toda a Marvel, foi algo muito interessante. E o final também é legal, porque mostra o real perigo que o Doutor Destino era, transformando ele num dos seres mais perigosos da Marvel. Mas existem muitas coisas no roteiro, no meio da história, que levam do nada para lugar nenhum.
Muitas subtramas completamente desnecessárias que estão ali só para fazer volume e para criar conflitos desnecessários, exatamente para agradar quem queria ver os combates aleatórios entre heróis e vilões. A narrativa enrola muito para acontecer. Tem coisas sem sentido nenhum, brigas sem sentido ou motivo nenhum. Tem atos de alguns personagens que são absurdos, como a Vespa, mais preocupada com o cabelo e com a maquiagem do que com qualquer outra coisa. Ou outros vilões brincando de bate-palminha no meio de um conflito. O Colossus passa a HQ inteira se lamentando pela Kitty Pryde, enquanto vai atrás da Sage numa trama entediante. Reed Richards fica se lamentando pela Sue, que estava grávida em casa. A Encantor passa a HQ inteira se lamentando pelo Thor e coisas desse tipo. Tudo bem que a história foi escrita em 1984, mas existem muitas HQs feitas até mesmo antes disso que não envelheceram tão mal assim. Então compreender a sua importância é uma coisa, agora conseguir ler e gostar é outra. E por isso, talvez, essa seja a HQ da Marvel que eu menos gosto. Apesar disso, Guerras Secretas é sim um clássico e foi um grande sucesso. Tanto que a Marvel tentou fazer uma sequência abordando o Beyonder em Guerras Secretas 2. Mas isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.